lá no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 50, versos 14 até ao 21. Livro de Gênesis, capítulo 50. O versículo são os do 14 até ao 21. Abra a sua Bíblia e vamos lê-la. E que você e eu possamos lê-la a cada dia, a palavra do Senhor, palavra de Deus. Tenho tido a oportunidade de compartilhar com os irmãos que chegam para a nossa igreja, de outras igrejas, dizendo que o que caracteriza a igreja histórica, e nós somos uma igreja histórica, também alguns chamam de tradicional, mas eu prefiro o epíteto de histórica, uma igreja histórica. Há uma história, e o que caracteriza a igreja histórica é a fidelidade à palavra, é a pregação da palavra, a suficiência da palavra. Tudo que eu preciso está na palavra. Eu não preciso de intermediários entre eu e Deus. A palavra do Senhor é suficiente. Tudo que você precisa para a sua vida, tudo que eu necessito, está na palavra de Deus. Você não precisa procurar ninguém. Procure a palavra e a palavra trará revelação. Peça a Deus revelação na revelação e Deus vai falar profundamente ao seu coração através da sua palavra. Gênesis 50, a partir do verso 14. Depois de haver sepultado o seu pai, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim direis a José, perdoa a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu te louvo por essa palavra. Deus, ela é palavra do Senhor, ela é palavra rema, é palavra quente, é palavra direta do teu coração para o nosso coração. E Deus, eu peço agora que o Senhor use essa palavra para falar ao meu e a cada coração aqui nesta manhã. Senhor, não viemos ouvir opiniões de homens, mas queremos ouvir a tua voz sendo ministrada, a tua palavra ministrada a cada um de nós. Senhor, ministra em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ao olhar esse texto, algumas considerações preliminares eu gostaria de fazer com você. Por exemplo, José, olhe isto. José, apesar de ter sido perseguido, apesar de ter sido ridicularizado e finalmente rejeitado e vendido como escravo por seus irmãos, ele foi um jovem usado por Deus para impactar não apenas a sua, mas as futuras gerações. José impactou não apenas a sua geração, mas ele impactou as futuras gerações. José, apesar de ter passado a sua juventude num país estrangeiro, num país idólatra, num país pagão, num país hostil, longe da família, longe dos amigos, longe do conforto e do carinho do seu lar, apesar de ter sido abandonado, rejeitado por todos, esse jovem, ele foi usado por Deus para impactar a sua e as futuras gerações.
Ele foi usado por Deus. José, apesar de ter trabalhado como escravo, e ele era um filhinho de papai, vocês lembram? Da túnica de várias cores. Apesar de ser filhinho de papai e ter trabalhado como escravo, ter passado por sérias provações, humilhações, ele não abandonou a sua fé. Ele não deu mau testemunho. Ele continuou sempre fiel ao seu Deus e foi usado por Deus para impactar a sua e as demais gerações. José, apesar de todo o sofrimento, apesar de ter passado mais de 2 anos preso injustamente, não se deixou abater, não se deixou derrotar, deu a volta por cima e se tornou, aos 30 anos de idade, o segundo homem mais importante e mais poderoso do maior império da sua época. Acima de José, apenas Faraó. Qual é o segredo desse jovem? Qual é o segredo desse moço que tinha tudo para dar errado e deu certo? Qual é o segredo deste jovem que, apesar de ter vivido há tantos séculos atrás, ainda é um exemplo de vida piedosa, de vida vitoriosa para cada jovem e cada um de nós? É sobre alguns dos segredos de José que eu quero lhes falar nesta manhã. O tema da mensagem, aproveitando o dia do jovem batista, é um jovem que impactou gerações, mas você pode substituir a palavra jovem por um homem, uma mulher, um ser humano, uma pessoa, né? Um cristão que impactou gerações. Vai dar no mesmo, né? Vai dar no mesmo. Um jovem que impactou gerações. O que eu gostaria nesta manhã de chamar a sua atenção é que a nossa vida, ela deve ser uma vida que causa impacto ao nosso redor. A questão hoje que eu quero deixar especialmente para os jovens, mas para todos nós: quando você e eu morrermos, qual será o impacto que teremos causado? Qual será o impacto que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Simplesmente existimos aqui e sumimos daqui, ninguém dá por falta de nós, ou as pessoas dirão, já vai tarde, ou nós teremos impactado a nossa geração e as gerações vindouras. Estamos diante de um jovem que impactou gerações, e a questão é, o que foi que levou esse moço a impactar essas gerações? Vamos ver isso nesta manhã, e rapidamente. O que levou José a impactar gerações, queridos? Foi a maneira, foi a forma como ele lidou com os grandes desafios da vida cristã. E é isso que me impressiona, é isso que me impacta, e é nisso que eu procuro também espelhar a minha vida. Eu olho para José e eu vejo, irmãos, que ele lidou com os grandes desafios da vida cristã de uma forma especial. Especial. Por exemplo, como foi que José lidou com a sedução? Todos nós temos que lidar com sedução. Todos nós precisamos lidar, especialmente jovens, especialmente os jovens. A gente sabe como é jovem, mas todos nós, de modo geral, todos nós somos seduzidos por tantas coisas, não é verdade? E a maneira como ele lidou com a sedução é impressionante. A forma como ele lidou e venceu a sedução marcou e marca até hoje as nossas gerações. Olha o texto da palavra de Deus, Gênesis 36, 39, 6 a 8 e 10 a 12. Aqui nós temos o texto que nos fala sobre essa tentação, aliás, essa sedução. Então veja o que diz lá. Se você não consegue enxergar, você pode pegar a sua Bíblia. Aliás, é sempre bom você ver na sua Bíblia se o que eu coloquei ali está certo, viu, meu irmão? Eu posso estar mentindo aqui, então você tem que ver. Eu vou ver se esse pastor está falando verdade, né? Então abra lá, tem o texto, tem o endereço do texto, Gênesis, e o texto diz assim:
Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Isso se referindo ao patrão, vamos dizer assim, de José, não é? A casa onde ele servia, ele era o mordomo da casa, e então o senhor de José, o dono da casa, tinha deixado aos cuidados de José tudo o que ele tinha, não se preocupava com coisa nenhuma. Irmãos, dá para ver que José não era evangélico, né? Porque se José fosse evangélico, o Potifar não ia deixar nada nas mãos de José, né? Ele não ia confiar, né? Isso é uma coisa hoje que me impressiona, né? A gente precisa, como tem gente né, que precisa de aprender, de crescer, de amadurecer. Olha como José é honesto, pessoa honesta. Irmãos, um cristão tem que ser honesto, um cristão tem que ser confiável. As pessoas deixariam nas suas mãos tudo o que elas têm, tudo o que elas têm. A pessoa poderia deixar nas suas mãos um talão de cheques assinado, sabendo que você não ia pegar e escrever lá um valor e tirar do banco, né? A gente hoje ouve falar de filhos, inclusive, que roubam pais, maridos que roubam esposas. Então, olha que coisa impressionante. José era uma pessoa tão honesta que o Potifar não se preocupava com nada. Estava tudo nas mãos de José. A vida dele, o talão de cheques, os cartões de crédito, tudo estava com José. Tudo estava com José. Ele não sabia de nada. Era José que comprava, era José que vendia, era José que cuidava de tudo. É assim que um cristão deve ser. Pessoa de confiança. Pessoa de confiança. Mas diz mais a palavra de Deus, José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Ela não deve ter falado desse jeito, mas vocês imaginam o jeito que ela falou com ele. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Porque não é só não se deitar, você tem que evitar ficar, não é verdade? Você que é jovem, você que é adolescente, não pode ficar sozinho com a menina no quarto escuro, né? Você tem que ficar na sala, tem que ficar onde está todo mundo olhando. Você não pode ficar fechado dentro de um carro. Você tem que fugir, porque senão aí é perigoso, né? Então veja, ele se recusava, mas não só se recusava, ele evitava ficar perto dela, né? Porque se ficasse perto, ela iria ficar falando, enfim. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Impressionante como José, ele lidou com a sedução. José tomou duas decisões que você precisa tomar para que a sua vida impacte gerações. Ele decidiu fugir da sedução do sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso é sexo entre pessoas solteiras, é adultério, é fornicação, é tudo isso aí que a gente conhece. Ele se recusou a isso. É sexo pelo sexo. O que essa mulher queria, na verdade, era ter lá uns momentos de prazer. Mas ele decidiu fugir da sedução do sexo ocasional, do sexo sem compromisso, que é hoje o que a sociedade oferece. Não é verdade? Não é verdade isso? Vocês que são especialmente mais jovens, é isso aí. Todo mundo está atrás de um sexo sem compromisso. Casar, ninguém quer casar. Compromisso, ninguém quer um compromisso. Mas pulada de cerca, sexo ocasional, e as coisas estão acontecendo dessa forma. Se você age assim, meu irmão, a sua vida vai ser uma desgraça e uma tragédia. Você não vai impactar, influenciar ninguém. É necessário que você aprenda, que você lide com essa situação como José. Ele fugiu dessa sedução. Nós vivemos uma época em que o mundo vive um sexo sem compromisso. Agora mesmo nas Olimpíadas eu estava vendo que não sei quantas mil camisinhas estavam sendo distribuídas. Um irmão estava me dizendo, hoje pela manhã, o irmão estava dizendo que ele foi no Boulevard e foi lá num banheiro e lavou a mão e apertou um botão para sair aquela espuma. Quando ele apertou o botão para sair espuma, saiu uma camisinha na mão dele.
E estava com a neta do lado, e a neta perguntando: o que é isso, vovô? Não dava para dizer que era espuma para lavar a mão, né? Mas lá dizia assim: celebre a vida, celebre a vida. Hoje há um incentivo, Daqui a pouco eu não sei, mas as escolas vão ter maquininha lá dizendo: celebre a vida, celebre a vida. Vocês entenderam? Esse é o mundo em que nós estamos. Olha para José, lembra de José, um servo, um jovem, ele é jovem. Quando ele fez isso, ele era jovem, eu não tinha ainda 30 anos, mas ele decidiu fugir, ele decidiu recusar o prazer sem Deus. Ele decidiu recusar o prazer sem Deus. José tinha essa filosofia: o prazer sem Deus não me serve. Eu não tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser obediente ao Senhor. Essa era a postura de José. E por isso ele impactou gerações. Queridos. Porque ele tomou 2 decisões seríssimas em relação à sedução. Eu sei que todos aqui nesta manhã estão sendo seduzidos. Espero que não seduzindo. Mas todos nós passamos por seduções, todos nós, independente da idade. Existe a sedução. Eu sei que vocês solteiros estão sendo seduzidos por um sexo sem compromisso. Vocês casados, nós casados, estamos sendo seduzidos. Estamos sendo pessoas que são desquitadas, viúvas, separadas, solteiros, sós, estão sendo seduzidos. E a sedução é esta. O que é que tem? Faça, todo mundo faz. É prazer, você tem direito a prazer. Ora, o seu pastor fica lá no púlpito pregando, mas ele é casado, ele tem a esposa dele, e fica lá falando isso. Não, queridos, não é minha opinião, não é o que eu penso, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia ensina. E José lidou com a sedução dessa forma. E um dia, quando eu li, quando eu aprendi, quando Deus ministrou, eu decidi colocar isso na minha vida em prática, pedindo ao Senhor que a minha vida possa impactar gerações. Você, meu irmão, está fazendo o que da sua vida? O que é que as pessoas vão dizer de você quando você um dia não estiver mais aqui? Então lembre disso. Mas quando olhamos para a vida de José, o que levou José a impactar gerações foi a maneira como ele lidou com outro grande desafio da vida cristã. Outro grande desafio foi a maneira como ele lidou com a tentação. A maneira como José lidou com a tentação. Olha o texto sagrado, Gênesis 39:9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, falando com ela, se referindo ao esposo dela, se referindo a Potifar. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Se você quer vencer a tentação, você precisa lidar com a tentação como José lidou com a tentação. Ele entendeu, ele compreendeu, ele discerniu que a tentação sempre nos leva a uma vida de perversidade. Se você cai na tentação, você vai cair na prática de perversidade. Se você cai na tentação, você vai ser levado ou levada a uma vida de pecado. E José abominava isso. Sabe por quê? Porque José sabia que o pecado fere a Deus. O pecado fere a Deus, e ele não queria ferir o seu Senhor. Pecado fere a Deus. Irmãos, nós precisamos, como servos do Senhor, abominar o que Deus abomina. Abominar o pecado é você ficar do lado de Deus contra você mesmo. Abominar o pecado, como José abominou, é você ficar do lado de Deus contra você mesmo. Contra você mesmo. A questão do pecado, igreja, a questão do pecado, jovens e adolescentes, não é pastor, não é igreja, não é nem pai nem mãe. É Deus, é Deus. O pecado fere a santidade de Deus. E se eu adoro, se eu amo, se eu sou convertido ao Senhor, irmãos, hoje algo que me deixa
Eu ia falar de cabelos em pé, mas eu tenho que usar uma outra expressão, porque não tem tanto cabelo assim. Ou de barba arrepiada. Algo que me deixa assim impressionado hoje é a forma como nós lidamos com o pecado. Leia Levítico. Eu estou desse jeito que eu acabei de ler Levítico. E eu fui anotando todas as expressões: pecado, culpa, expiação, pecado, culpa, expiação. E eu fui vendo tudo aquilo, e ao final eu disse: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, o Senhor é Deus santo, o Senhor é Deus puro, o Senhor é Deus verdadeiro. Irmãos queridos, entendam uma coisa: não é uma questão de igreja, não é uma questão moralista, não é que o pastor está pegando pesado, não, é que Deus é santo. Deus é um Deus santo. E olha, quando José é tentado, e ele está debaixo de uma tentação, e eu fico imaginando a tentação que José enfrentou, ele diz: como poderia eu então cometer algo tão perverso? Ele entende que ceder à tentação é praticar atos de perversidade. Como é que um crente em Jesus, uma pessoa transformada pelo Evangelho, pode cometer atos de perversidade? E ele diz mais: como é que eu posso pecar contra Deus? O pecado não é contra mim, não, é contra Deus, queridos. É contra o Senhor. É isso que assusta, é isso que me leva a colocar a boca no pó e a clamar a cada dia: Senhor, me livre do pecado. Deus tenha misericórdia da minha vida. Não é uma questão moralista, não é uma questão de igreja. Essa história de na sua igreja pode, na minha pode, irmãos, não existe não. Pecado é pecado aqui e em qualquer outro lugar. É pecado no céu, é pecado no inferno. É pecado em qualquer lugar do mundo, porque a questão não é denominação igreja, é um Deus santo. É o Deus santo. E José tinha esta visão do Deus a quem ele servia. E ele lidou com a tentação, compreendendo que se ele cedesse, se ele caísse em tentação, ele iria cometer perversidade. Ele se tornaria uma pessoa perversa. Como uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus pode ser perversa? Como uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus pode viver no pecado? Tem uma coisa errada. Então, alguma coisa errada, irmãos. O que levou José a impactar gerações foi a sua geração e gerações, foi que ele soube lidar biblicamente, espiritualmente com a tentação. Meu irmão, como é que você está lidando com as suas tentações? Todos nós somos tentados. Eu sou tentado, você é tentado, nós somos tentados. Como é que você está lidando com a tentação? Será que alguém aqui nesta manhã está cometendo perversidade na sua vida? Será que você está sendo perverso em relação a alguém? Perverso em relação ao seu patrão? Perverso em relação à sua esposa? Perverso em relação a alguém da sua família? Será que alguém aqui nesta manhã está vivendo uma vida de pecado? Meu irmão, lembre-se que Deus espera que a sua vida seja uma vida que impacte não apenas esta geração, mas as gerações que virão. A sua vida precisa ser um exemplo a ser seguida pelos demais. Mas olha, quando nós olhamos para José, nós aprendemos outra verdade. O que levou José a impactar gerações foi a maneira como ele lidou com um outro grande desafio da vida cristã. Um outro grande desafio, a forma como ele lidou com esse desafio: provação. Tem alguém aqui nessa manhã que não está sendo provado? Tem alguém aqui nessa manhã que não foi provado? Claro que não. Todos nós passamos por provações sérias, e José passou por elas, mas veja como ele venceu. Gênesis 39, 19 a 23. Olha o que diz lá o texto: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo
dando-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Veja o que aconteceu com ele. Veja o que aconteceu. José, a palavra do Senhor diz, ele resistiu à sedução, ele não cedeu à tentação, e olha o que aconteceu com ele. O que aconteceu é que, os irmãos conhecem a história, a moça pegou a roupa dele, depois falou para o marido, mentiu para o marido a respeito de José. Não é? Quando o marido soube, ele lançou José lá na prisão, preso injustamente, preso por uma delação falsa, preso porque levantaram falso testemunho contra ele. José está lá naquela prisão. Isso é provação ou não é? Ele está sendo provado, e ele está sendo muito provado. Quantos de vocês aqui nessa manhã estão passando por uma provação? Agora veja como ele lidou com a provação. Ele tinha uma visão positiva das dificuldades. Isso é impressionante, e nós precisamos aprender isso. Ele tinha uma visão positiva. Ele via em cada dificuldade uma possibilidade de crescer, de amadurecer, de se tornar alguém melhor. Era assim que ele via. Mas olha, ele tinha uma visão proativa das dificuldades. José via em cada dificuldade uma oportunidade para poder melhorar, para se capacitar mais e mais, para ir além, A provação o levava a ir além. A provação não o deixava abatido, a provação não o deixava para trás, triste, a provação não o deixava no mimimi, a provação o lançava para diante. É assim, queridos. Por isso José impactou gerações. Ele soube lidar com a provação. O que vemos hoje? Eu só vejo crente reclamando de tudo e de todos. Eu só vejo hoje o crente em Jesus reclamando de tudo e de todos. A gente, tudo é reclamação. Você chega perto de alguém e a pessoa sai vai desfilando reclamação. Aprovação daqui, aprovação de lá, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Não era assim com José. Não era assim com José. Veja, ele tinha uma visão positiva, proativa. Ele olhava a dificuldade e ele superava. Está na prisão, foi colocado lá injustamente. Imagina a conversa de um irmão pelo WhatsApp com José, né? José dizendo: irmão, ora por mim que eu estou aqui preso injustamente. Se eu fosse você, eu ia chamar um advogado. Se eu fosse você, eu colocava esse Potifar na justiça. Se eu fosse você, não, José, não aceita isso não. Não, José, não sei o quê. Não era assim que você mandava o WhatsApp para ele? Mas José diz lá: não, eu estou aqui na prisão, mas injustamente, estou injustamente, mas olha, já estou tomando conta da prisão, já estou dominando a prisão toda, já sou o chefe dessa prisão. O moço lá da prisão, o responsável, deixou tudo nas mãos de José. Por quê? Pela forma como ele lidava com a provação, com as dificuldades. Irmãos, como é que vocês lidam com as dificuldades? Irmãos, olha para mim. No mundo tereis. Um dia desse, uma irmãzinha lá conversando comigo, e depois que ela conversou, eu disse assim: parabéns. Ela ficou me olhando. Eu disse: você está viva. Se você quiser, eu oro agora para você morra e você vai para o cemitério e aí não tem mais problema nenhum. Você quer ficar em paz, né? O cemitério é onde as pessoas dormem em paz. Venha aqui para mim que eu vou orar com você para que Deus te mate agora, você morra agora, e você vai para o cemitério. Paz. Você anda no cemitério, é uma paz. Você ouve alguém reclamar no cemitério? Já ouviu alguém reclamar? Ninguém reclama. Está todo mundo numa boa, né? Está todo mundo, quer dizer, uma boa em termos, né? Mas, meu irmão, minha irmã, precisamos aprender a lidar. Nós mesmos não sabemos lidar com as provações dos irmãos. Nós mesmos às vezes desajudamos, eu não sei se existe essa palavra, mas não ajudamos os outros com as palavras que damos. José está lá preso, injustamente preso. Levantaram uma calúnia, foi caluniado, foi injustiçado, foi colocado naquela prisão, mas ele levantou a cabeça, sacudiu a poeira e ele partiu para cima.
Ele não ficou se lá lamentando: Deus, por que isso aconteceu? Deus, porque o Senhor permitiu? Cadê Deus? Porque Deus deixou. Eu servi o Senhor. Deus, eu fui honesto. Deus, eu não cedi à tentação. Senhor, eu não caí na tentação por amor ao Senhor. E o Senhor permite eu aqui na prisão. Nada disso. Ele tinha uma visão diferente. Irmão, peça a Deus nessa manhã: Senhor, mude a minha visão, mude a sua visão, mude a sua visão. Nós tivemos lá em casa a mãe dela, amputada das 2 pernas. Vocês não imaginam o que é lidar com uma situação dessas, o que é lidar. Mas sabe o que Deus começou a trazer ao nosso coração? Esta é uma oportunidade de servir a alguém que serviu a vida inteira. Alguma vez esta jovem que vocês veem ali, jovem mesmo, está bonita, ela está bonita, o pessoal está assim, o meu cartão de visita tem que ser o melhor, né? Nunca uma palavra. E olha, houve situações constrangedoras, não dá nem para contar, constrangedoras. Alguma vez esta jovem menina reclamou da vida? Não. Alguma vez é a minha sogra, e vocês sabem que sogra, não é? Mas o Senhor dizia: filho, é a oportunidade de vocês a servirem, e nós a servimos até a morte, com gratidão diante de Deus. Isso é visão, é visão. Ela podia ter reclamado o tempo todo: não podemos sair. A gente não podia sair. Quantas coisas, quantas atividades tinha que a gente não ia, porque um ou outro tinha que ficar com a mãe, um ou outro tinha que ficar em casa. A gente não podia sair às vezes com um peso no coração. Foi uma situação, 5 anos eu acho, não foi? Foram 5 anos ali, 5 anos. Alguma palavra, algum mimimi, não. Sabe por quê? Porque Deus trouxe uma visão. Dona Cleusa serviu a vida toda, agora vocês podem servi-la. E nós a servimos com alegria no coração. Partiu tranquila. Irmãos, quando eu penso como foi o que aconteceu, chegamos lá, ela já tinha adormecido, recolhida, fizemos, foi assim, pá, e nós vimos o Senhor agindo. Deus é maravilhoso. Você está enfrentando uma tribulação, uma provação, peça a Deus que Deus mude a sua visão. Peça a Deus: Deus, muda a minha visão está errada, Deus, minha visão está errada. Deus, eu não quero continuar desse jeito não, reclamando, me queixando o tempo todo. Sabe o que o Senhor falou para nós? O Senhor falou para nós: filhos, essa guerra é de vocês. Essa guerra é de vocês. Não tem essa história: não tem ninguém que venha ficar aqui com ela à noite. Não tinha, era ela ou eu. É isso aí, éramos nós. Carlinha, isso, a gente ficava, é isso aí. E com alegria no coração, porque estávamos servindo a quem serviu a vida inteira. Peça a Deus nessa manhã: Senhor, muda a minha visão. Oh Deus, que visão terrível que eu tenho. Senhor, eu preciso mudar essa visão. Peça a Deus: Deus, me dê essa visão que José tinha, uma visão positiva, proativa. Senhor, me ajude a melhorar. Deus muitas vezes permite que certas circunstâncias aconteçam para nos levar a lugares que jamais chegaríamos se não acontecesse essa dificuldade e essa luta. Então peça a Deus nessa manhã: Senhor, me ajude a ter essa visão da provação que ele tinha. O que levou José a impactar gerações foi a maneira como ele lidou com outro grande desafio da vida cristã. Sabe qual foi? A maneira como José lidou com a conversão. Impressionante. Em se tratando de um homem do governo. Nós estamos falando do segundo homem do império egípcio. Nós estamos falando do segundo homem do império egípcio. Seria hoje talvez o que? Um vice-presidente da república? Nós estamos falando de um vice-presidente da república. Então veja a maneira como ele lidou com a sua conversão. É algo impressionante, gente. Gênesis 41, 14 a 16 e 38 e 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Veja, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa. Interessante, é um detalhezinho assim pequenininho, mas mostra a diferença entre judeus e egípcios. O egípcio era escanhoado, o hebreu, ele usava barba, né?
Interessante isso. Então, veja como o texto sagrado é correto, fidedigno, ao contrário do que muitos imaginam. Faraó mandou chamar José, foi trazido depressa, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Irmão, não era a hora de José se fazer? Não era a hora de José dar uma estufada no peito e dizer: é isso mesmo, eu sou o cara? Não é não? É a hora de dizer: é isso mesmo, seu faraó, eu sou o cara. Pois não, não é? Agora é a hora. Agora fizeram tudo isso comigo, agora vão ver quem eu sou. Olha a resposta de José. Olha a resposta de José. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que resposta! Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio com você. Mas o que fez José? Ele, ao invés de querer a glória, ele glorificou ao Senhor. Uma nadadora americana, eu acho, ela recebeu a medalha e, dando entrevista, ela disse: a questão não é essa medalha, ou essa medalha é, o mais importante é a glória de Deus na minha vida. Louvado seja Deus. Irmãos, a forma como esse moço, a forma como lidamos com a nossa conversão, José, veja, ele não teve vergonha de assumir a sua fé diante de pessoas ímpias. Ele não teve vergonha. Quando José fala isto, ele está diante do faraó, dos seus ministros, ele está diante do staff egípcio, ele está diante dessas pessoas, ele está diante de um ministério, ele está diante de uma Suprema Corte, ele está diante de uma Assembleia Legislativa, ele está diante das mais altas cabeças do Egito, mas ali diante daquele povo, ele não tem vergonha de assumir a sua fé. Ele cria no Senhor e ponto final. É Deus o Senhor da minha vida. José podia dizer: eu sou muito bom mesmo, eu sou muito especial, eu sou muito capacitado, eu sou o cara para isso. Mas não, ele diz: Deus, é Deus quem dá, é Deus quem dá, é Deus quem dá. Ele não apenas não tem vergonha de assumir, mas ele não tem vergonha de testemunhar a sua fé. O que me impressionou nessas Olimpíadas, e louvo a Deus, é que muitos desses atletas, campeões olímpicos, não tiveram vergonha de assumir a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. É isso que o Senhor espera dos jovens, é que nós não tenhamos essa vergonha. A gente parece que não tem vergonha de testemunhar a fé quando vai lá numa comunidade carente chamada favela, e quando vai lá evangelizar aquelas pessoas da comunidade, a gente vai com todo o empenho e fala de Jesus, e tudo bem, mas quando está no consultório médico, a gente evangeliza atendente, mas não fala para o médico. Quando a gente está entre autoridades ou pessoas elevadas, a gente parece que se encolhe, fica com medo, e por isso ficamos enxugando gelo, porque não evangelizamos quem tem os destinos dessa nação nas suas mãos. Não evangelizamos os professores nas faculdades que ficam ensinando o que não deve ser ensinado, porque nós não temos assumido. Irmão, Satanás, ele tem umas artimanhas que são fantásticas. Realmente ele não é mole, não. Satanás criou um negócio hoje chamado politicamente correto, que é realmente algo extremamente sagaz. Extremamente sagaz. Então você não pode usar uma camiseta que fala de Jesus, porque isso não é politicamente correto. Você não pode falar de pecado, porque isso não é politicamente correto. Você não pode pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é politicamente correto. Diante de um faraó pagão e que se achava Deus, não era politicamente correto assumir a sua fé. Mas o que fez José? Assumiu a sua fé. Assumiu a sua fé.
Ele não teve vergonha de testemunhar da sua fé. Ele aproveitou a oportunidade. A maneira como ele lidou com a sua conversão. Irmãos, quantas vezes no nosso trabalho nós temos vergonha de assumir, testemunhar da nossa fé, de falar, olha Deus operou na minha vida. Meu irmão, olha só, você está me olhando? Você não é chamado pelo Senhor para falar teologia para ninguém, não. Não fica preocupado com isso. Se perguntar em teologia, calvinismo, seja o que for, você fala, não sei, não estudei. E aí vão perguntar outra coisa, você vai dizer, não sei, não sei, não sei. Fala tudo, não sei. Ao final a pessoa vai olhar para você e vai dizer, ué, mas você não sabe nada? Sei que Jesus mudou a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É para isso, gente. É para ir. Mas você não tem que ir para seminário nenhum. É até bom que não vá para não perder a fé. Então você tem que testemunhar o que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Testemunhar do Senhor Jesus. Mas e a igreja universal? Não sei, eu não sou de lá. Mas a igreja tal, não sei. Mas a moça lá que diz que o marido não sei o quê, a cantora não sei da onde, eu não sei, não conheço a cantora, eu nunca vi, nunca estive com ela. Ué, mas você não sabe nada? Não, eu sei que Jesus mudou a minha vida. Eu sei que eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E eu sei que Jesus pode mudar a sua vida também. Vocês entendem, gente? Nós precisamos fazer como José. Por isso ele impactou gerações. Por isso ele impactou gerações. Por isso ele impactou. E finalmente, o que levou José a impactar gerações foi a maneira como ele lidou com outro grande desafio da vida cristã. A maneira como ele lidou com a projeção, com a fama, com o poder. Irmãos, eu oro para que Deus coloque os nossos jovens em lugares de destaque, de poder. Mas hoje eu estou orando diferente. E eu estou pedindo, Deus, só aqueles que não forem envergonhar o nome do Senhor. Envergonhar o nome do Senhor. A gente investe num jovem. A gente pede a Deus para abençoar aquele jovem. A gente ora, caminha com aquele jovem. Ele se forma, ele ou faz concurso, ou sei lá o que mais. E ele vai, ele se torna um magistrado, um político, um administrador, uma pessoa lá em cima. E quando chega lá, ele nega o evangelho do Senhor Jesus. Olhem como José lidou com a projeção, com a fama. É o texto que nós lemos. Quando ele agora está com os irmãos, olha o que ele fala com os irmãos. Olha como ele lida com a fama, com o poder. Ele diz, Deus me enviou à frente de vocês. Vocês veem, é Deus. Não podiam tirar Deus da vida dele. José, ele andava com Deus. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento, gente. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele me tornou ministro do faraó. Olha, Deus me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Nunca tinha reparado nisso, reparei agora. Que Deus o tinha feito governador, administrador de todo o palácio. Nem sabia disso, vi agora. Quer dizer, ele era administrador do palácio e ele era governador de todo o Egito. O faraó também não sabia de nada, só o que comia. Sabia de mais nada. Era José que administrava tudo. Vocês estão vendo de quem nós estamos falando? Você está entendendo, irmão, de quem nós estamos falando? Nós não estamos falando de um Zé Mané, com todo respeito ao Zé Mané, mas nós estamos falando de um homem que era ministro de Faraó, administrador do palácio e governador de todo o Egito. Depois dessa mensagem, vai estudar o Egito. Vai estudar o Egito para você ver quem era o José. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José. Olha o que ele manda dizer para o pai. Olha o que ele manda dizer para o pai. Vão dizer para o pai, Deus me fez senhor de todo o Egito. Não é lindo, não é maravilhoso? Deus, fala para o meu pai, Deus me fez. Fala para o pai, Deus me fez o senhor de todo o Egito. Olha, fala para o pai que eu sou, né? Fala para o pai que eu sou maior. Olha, mano, não, nada disso. Fala para o pai que eu sou o Senhor
de todo o Egito. Reconheceu José diante da fama, diante do poder, ele reconheceu que todo o prestígio e todo o poder são graça do Senhor, são dádiva do Senhor. Ele sabia que ele tinha chegado onde ele chegou porque Deus o levara até lá. Você está onde você está porque Deus te abençoou. Mas José sabia uma outra coisa maravilhosa. Ele reconhecia que prestígio e poder são para a glória do Senhor, são para servir ao Senhor, são para servir ao Senhor. Irmãos, é aqui que está a minha dúvida. Eu desconfio que os nossos políticos, as nossas autoridades, essa turma toda que está lá, evangélica, eu não sei se eles reconhecem que prestígio e poder é graça, e eu não sei se eles entendem que eles estão onde estão para a glória do Senhor. José não tinha projeto político pessoal. O projeto de José era a glória do Senhor. O projeto de José era a glória do Senhor. É claro que um político precisa ter um partido. É claro que tem que ter um partido. Mas, ainda que num partido, ele está ali para servir ao Senhor e para a glória do Senhor. E se houver alguma incompatibilidade, ele vai ficar com a glória do Senhor e não com o seu partido. É isso que nós precisamos entender. São pessoas desse quilate de José, que nós precisamos, jovens assim. Eu espero que nessa igreja possa gerar jovens assim. Vocês aí, moços, moças, que Deus coloque nos mais altos lugares, mas que vocês entendam que é graça do Senhor, é graça. Não é apenas o meu recurso pessoal, e que você entenda, eu estou aqui onde eu estou para glorificar o nome do Senhor. Eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que glorifica ao Senhor eu faço, amém. Aquilo que não glorifica ao Senhor, eu não posso fazer. Eu não posso fazer, se isso não glorifica ao Senhor. Irmão, será que não haviam esquemas no Egito? Será que não havia esquema? Será que não chegou muita gente com mala para José, para que ele vendesse o trigo? Não é? Pessoas que já tinham comprado a cota e que chegavam lá e diziam: José, aí tem 20 camelos aí fora. Tem 20 camelos aí fora. Você me arruma mais uma tonelada de trigo e você fica com 20 camelos. Era fila, aí tinha uma outra fila. O outro lado da fila dizia: tem aí 50 jumentos, mais 30 camelos, mais não sei quantos cavalos para você, fica para você. Ninguém vai saber, José. Aonde é o seu estábulo? Aonde é? Você não precisa nem fazer nada. Eu já vou dar a ordem e eles vão entregar diretamente lá. Naquela época entregava camelo, hoje entrega outra coisa. Então nós vamos entregar direto os camelos lá. Nós vamos entregar direto. O que é que José faria? Já dizia: se você repetir isso, eu mando te prender. Perdão, excelência. Ele tinha isso, gente. Ele tinha isto. Ele tinha auxiliares que eram procurados por pessoas. Dizer: qual é o valor? Quanto é que o seu senhor? Dizer: nem fale nisso. O homem é incorruptível. Como assim incorruptível? O homem crê no Senhor Jesus. Podia até dizer: é membro da igreja de Copacabana. Quer dizer, naquela época não, né? Quando o pessoal chegava, né, chefe de gabinete, aquela turma, o pessoal chega lá, né, é aquele enxame. Escuta, quanto é que a gente dá? Porque o pessoal queria comprar de José por um preço e revender bem mais caro. O pessoal ia ganhar uma dinheirama. Quantas pessoas poderiam ter enriquecido, mas aí não teria sustento para quem teve. Vocês entenderam? Se José tivesse sido corrupto, o povo egípcio teria morrido. As pessoas ao redor teriam morrido se ele tivesse sido corrupto, mas ele era um servo do Senhor. O projeto de José era a glória do Senhor. Então, quando chegavam para o chefe de gabinete dele, quando chegavam para as pessoas lá, e gente, isso é tão sério, que quando os irmãos de José compraram, lembra? Quando eles compraram os sacos, o dinheiro foi nos sacos, não foi? Lembram disso? O dinheiro não foi devolvido nos sacos?
Foi devolvido todo o dinheiro nos sacos. Eles voltaram aflitos. Dizem, ih, caramba, agora vão dizer que a gente roubou. Aí chegaram, falaram com o mordomo de José: olha, o dinheiro foi nos sacos. O que é que a gente faz? O que é que o mordomo respondeu? Você lembra? O mordomo virou para eles e disse assim: o dinheiro de você já chegou às minhas mãos. Quem foi que pagou esse dinheiro? José. José nem o trigo dos irmãos ele tirou de Faraó. Nem o trigo dos irmãos. O mordomo chega e diz assim: mas o dinheiro foi nos nossos sacos. E o mordomo falou: o dinheiro de você já chegou nas minhas mãos. Chegou, está pago. Está pago. Quem foi que pagou? José. José, porque ele era um homem acima de qualquer suspeita. Irmãos, se nós quisermos mudar esse país, nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que não se negociam, que não se vendem. Pessoas, veja, tudo o que acontece hoje, todos esses esquemas haviam no tempo de José. Haviam no tempo de José. Haviam, mas ele se recusava, porque ele entendia duas coisas: prestígio e poder são graça do Senhor. Eu estou aqui pela graça e estarei aqui enquanto o Senhor permitir. Prestígio e poder é para a glória do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor. Ah, louvado seja Deus. Queridos, o que levou José a impactar gerações, o que levará cada um de nós a impactar gerações, o que vai levar você a impactar seus colegas de escola, o que vai levar você a impactar seus amigos, o que vai nos levar a impactar o mundo ao nosso redor, é lidarmos com todas essas questões como José lidou. As grandes questões. A primeira delas é a sedução. Como é que você está lidando com a sedução? Você está sendo seduzido? Você tem amante? Você está amigado com alguém? Você está saindo com menininha? Como é que está a sua vida aí? Como é que estão essas seduções? Você está se corrompendo? Está levando dinheiro para baixo do pano? Você está fazendo coisa ilícita? Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida? Não é? A maneira como lidamos com a sedução. A segunda forma é a maneira como ele lidou com o quê? Com a tentação. Com a tentação. Eu sei, eu também sou tentado. Todos somos tentados. Como é que nós estamos lidando? Será que está havendo perversidade na nossa vida? Será que nós estamos sendo perversos, vivendo no pecado? Será que tem alguém aqui nessa manhã vivendo uma vida pecaminosa? Peça a Deus: Senhor, me livre disso. Para influenciar gerações, nós precisamos aprender a lidar como? Com o quê? Com a aprovação. Com a aprovação. Meu irmão, para de mimimi, para de mamamá, para de sei lá o quê. Para com isso. Peça a Deus: Senhor, mude nessa manhã a minha visão. Deus, eu tenho uma visão errada, eu preciso mudar a minha visão, Senhor. Mude, me dê essa visão que José tinha. Se queremos influenciar gerações, nós precisamos aprender a lidar com o quê? Com a nossa conversão, assumir isso, assumir a fé, assumir a fé. Ah, mas você é crente? Eu sou um servo de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, sim. É verdade, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E finalmente, se nós queremos impactar o mundo, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos aprender a lidar com a projeção, com a fama, onde Deus nos coloca, não é? O artista cristão, como é que um artista cristão vai se postar? Como é que um jogador de futebol famoso, não é? Como é que um político famoso, como é que a gente vai se postar? Um presidente da República, sei lá, enfim, como é que vamos lidar com isto? O que precisamos é de pessoas que reconheçam a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, e que reconheçam a glória de Deus na sua vida. Que cada um aqui presente nesta manhã tome a firme decisão diante de Deus, que você possa e eu tomarmos a firme decisão diante de Deus, de fugir da tentação, de fugir da sedução, vencer a tentação, superar a provação, assumir a conversão, servir ao Senhor. Que é exemplo de José, cada um possa fazer diferença no mundo.
que possamos fazer diferença. Irmãos, hoje a minha convicção é de que não é tanto que eu falo, mas é o que as pessoas veem na minha vida. É o que as pessoas veem na minha vida. Eu estou absolutamente convicto que se as pessoas não gostarem de mim, não vão gostar do Jesus que eu prego. Elas precisam olhar para mim, elas precisam ver diferença. Que a exemplo de José, cada um possa fazer diferença no mundo e possa influenciar, impactar as atuais e as futuras gerações. Qual será o legado que você vai deixar para as futuras gerações? Qual será o legado que eu vou deixar? Vai depender de como eu estou vivendo essas verdades e essas realidades na minha vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus possa, nesta manhã, transformar a nossa vida. Que Deus possa operar maravilhas em nós. É a minha oração.